Shalom, tudo bem? Fizeram magia negra contra você? Hoje, de forma clara e simples, eu vou explicar os principais sintomas de quem está sendo vítima de magia. Assista até o final e você vai descobrir. Meu nome é Fabrício Caboclo e você está no Papo de Bruxo. Seja bem-vindo. Chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Papo de Bruxo. Aqui nós falamos de temas como tarô, magia, espiritualidade, esoterismo e tudo aquilo que envolve o mundo do oculto. E hoje nós vamos falar de um tema que as pessoas me perguntam muito. Todo dia, praticamente, eu recebo perguntas sobre ritual de magia negra, se a pessoa está sendo vítima de magia e quais são os principais sintomas. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo, curte se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou esperar um pouquinho. Já se inscreveu? Beleza. Agora nós vamos, sem mais delongas, falar desse tema. Eu vou citar hoje para vocês 9 sintomas mais comuns quando você está sendo vítima de um ataque mágico, de um ataque de magia. Esses sintomas eu tenho observado por muitos anos na minha caminhada. Sempre que eu vou trabalhar para quebrar uma magia, as pessoas reclamam basicamente desses mesmos tipos de sintoma. E na convivência também com outros magos, conversando com outras pessoas, nós percebemos que isso é algo muito corriqueiro. Lembrando que eu coloquei uma ordem dos sintomas, mas eles não têm uma ordem específica, tá? Eu coloquei aqui só para facilitar a dinâmica da explicação. Se você apresentar, se você estiver tendo alguns desses sintomas, você já tem que ficar com as antenas ligadas, porque sim, você pode ter sido vítima de magia. Mas vale ressaltar que a maioria das pessoas que perguntam se estão sendo vítimas de magia, na verdade elas não estão. Elas estão apenas passando por uma situação difícil, passando por problemas e que naturalmente vão solucionar-se. O grande problema é quando começa a ficar recorrente os sintomas, ou seja, tudo aquilo que começa a fugir da rotina, que começa a fugir do cotidiano, que começa a acontecer com frequência, pode indicar uma falha de sincronia na harmonia da sua vivência, e isso pode indicar uma alteração energética, que é um resultado de magia. O primeiro sintoma que eu vejo muito e as pessoas sempre relatam é a sensação de estarem sendo seguidas ou observadas. Às vezes as pessoas estão em casa sozinhas, mas elas têm a sensação de que tem alguém atrás dela, as observando. Elas conseguem sentir de forma energética a presença de uma pessoa. Elas conseguem até muitas vezes, pela sua visão periférica, ver algo passando como um vulto, como a presença de alguém, ou ouvir passos, ou ouvir sussurro, respirações. Isso é um indício de que você pode estar sendo vítima de magia, de que você pode ter uma presença energética próximo de você que não foi convidada. Lembrando, pessoal, que eu estou falando quando você está no seu ambiente emocional normal, quando suas emoções estão alinhadas, né? Quando você não tem nenhum diagnóstico de que você está tratando alguma síndrome emocional. Eu estou falando dentro de um contexto geral, de um contexto onde a pessoa não tem diagnósticos como depressão, ela não tem um diagnóstico como síndrome de ansiedade ou síndrome do pânico. As pessoas dentro do seu dia a dia natural, quando elas não estão com nenhum tipo de alteração psicológica, tá? Porque muitas vezes esses sintomas, eles se apresentam devido
a variação energética, a baixa frequência energética. Entenda o seguinte, quando você é atacado por magia, a magia ela vai começar a atacar níveis da sua vida. O primeiro nível que ela vai atacar vai ser o teu nível energético, fazendo com que você sinta alterações na sua energia, presença de outro ser, ouvir vozes e sentir que está sendo observado. Esse é o primeiro sintoma, quando ela ainda está trabalhando no teu processo energético. Logo em seguida, depois que o teu energético começa a se alterar, a magia negra tende a trabalhar no teu inconsciente. Como que ela vai fazer isso? Fazendo com que você tenha pesadelos, com que você muitas vezes tenha sonhos perturbadores, para fazer com que você não descanse bem à noite. Você dorme, você começa a ter pesadelos e você acorda várias vezes à noite. O teu sono fica desequilibrado. Isso é quando a magia já está atingindo o teu inconsciente, tá? Lembrando que se você tem pesadelo uma vez ou outra, isso é normal, isso todo mundo tem. Você deve ficar atento quando esses pesadelos são recorrentes, quando você passa 2, 3, 4 vezes na semana tendo o mesmo tipo de pesadelo ou tendo um pesadelo parecido com o outro, tendo um sonho que parece muito com o sonho anterior, que tem as mesmas características, que tem os mesmos padrões. Você deve começar a observar isso, porque isso pode sim ser um indício de que você está sendo vítima de magia de destruição, de magia de separação, de magia maléfica. A gente utiliza o termo magia negra porque é um termo que se popularizou, mas o correto são magias maléficas. Esse é o termo correto, tá, pessoal? Depois que essa magia ela está trabalhando já no teu inconsciente, o próximo sintoma que é comum as pessoas terem é as alterações de humor. Ora a pessoa está alegre, ora ela fica triste sem motivo aparente, fica com vontade de chorar, sente angústia, sente aperto no peito, ela começa a arrumar brigas, a arrumar problemas desnecessários com as pessoas, ela começa a ter alterações de humor que não são comuns. Isso indica, sim, que essa energia que está próxima dela já está trabalhando agora, tá? Dentro do que? Do consciente. Ela já saiu do estado inconsciente de trabalho e começa a alterar, mudando características da pessoa, de personalidade, como a alteração de humor. Então isso é muito comum. Além disso, a pessoa que está sendo vítima de magias maléficas, ela começa também a ser bombardeada por pensamentos autodestrutivos. Em alguns casos, a pessoa começa até mesmo a ouvir vozes. Ela começa a ouvir vozes dando instrução e orientação para que ela cometa atos destrutivos com a sua vida. Depois que isso acontece, essa energia que é canalizada nesse ritual, ela começa a se materializar. Veja que ela já começou a trabalhar na parte comportamental da pessoa e como quarto sintoma, ela vai começar a trabalhar literalmente nos aspectos físicos do ambiente, fazendo com que a pessoa comece a ter problemas de modo físico. Por exemplo, objetos começam a quebrar na casa com muita facilidade, como copo, prato, que às vezes estoura na mão da pessoa com frequência. O carro às vezes começa a quebrar, mesmo você com a manutenção em dia, com tudo em dia, o carro começa a dar vários problemas inexplicáveis, tá? Pessoas começam a adoecer dentro da casa de forma inexplicável. Isso também pode ser um indicativo. Veja, queridos, que eu não estou dizendo aqui que toda vez que o carro dá problema ou que alguém adoece, é magia negra, não é isso. Nós devemos olhar se aquilo está fora, tá, de parâmetro, se aquilo está fora de um contexto, se é algo que está acontecendo de forma contínua. Porque imagina, às vezes a pessoa não dá nenhum tipo de manutenção no carro, uma hora o carro vai dar problema,
né? Como aconteceu com o meu, que um dia desse eu esqueci de trocar o óleo e bateu o motor. Eu não posso dizer que isso foi magia negra. Não, isso foi falta de manutenção. Mas quando o meu carro está com a manutenção em dia, está tudo bem, e de repente ele começa a dar problema, quando eu gozo de plena saúde, eu acabei de fazer um check-up no médico, está tudo ok, e de repente eu começo a apresentar sintomas de doença, eu vou no médico, faço todos os tipos de exame, e mesmo assim, eu continuo apresentando problemas de saúde e ninguém consegue explicar o que é. Isso é um sinal de que pode sim ter algo sobrenatural agindo na minha vida. Pode ter uma influência maléfica agindo na minha vida. Outro sintoma comum de quem está sendo vítima de magia é a sensação de calafrio. A pessoa sente, ela está num ambiente normal, que está todo mundo sentindo calor, de repente ela começa a sentir ondas de frio, ela começa a sentir um vento frio soprar. Já aconteceu de eu fazer desobsessões de alguns ambientes e chegar um determinado momento da noite, em cidades quentes, por exemplo, como Manaus, que é um lugar quente, e de repente, em um determinado ambiente da casa, não na casa toda, fazer muito frio. Isso significa que a magia, a obsessão, ela já está trabalhando não só na pessoa, mas no ambiente onde a pessoa convive. E esse aí eu considero ser o sexto sintoma, tá? Lembrando que esses sintomas eles não têm uma ordem. Você deve observar se pelo menos 4 desses sintomas estão ocorrendo com você. Outro sintoma comum são dores nas costas. Você sentir que você está carregando um peso, sentir dificuldade para se manter ereto. Você sente um cansaço, parece que você está com aquele peso, aquela mochila. Na nossa costa existem 2 meridianos, tá? Na parte aqui de cima, bem atrás, por onde as energias obsessoras elas se alimentam. Então é muito importante que esses meridianos sejam fechados para cortar esse fluxo energético. E quando você está sendo vítima de magia, geralmente esses meridianos se abrem e você começa a ser drenado, você se sente vampirizado. Além dessas dores nas costas, esse peso, você fica com aquela sensação de cansaço extremo, parece que você está sempre cansado, sempre mole. Isso é um indicativo de que você pode sim estar sendo vítima de uma magia maléfica, aquilo que popularmente as pessoas chamam de magia negra, tá? O 8º sintoma é presença de insetos no ambiente. Quando muitas vezes você está fora de um período onde dá aquele tipo de inseto e começa a ter uma infestação de insetos no ambiente, baratas, aranhas, moscas, isso é um indicativo sim de que pode ter uma magia negra atuando naquele ambiente, tá? A quantidade de insetos, ela vai dizer isso. E aí eu recomendo que você pegue uma água mineral, coloque no ambiente aquela água mineral filtrada, acenda uma vela branca do lado e deixe ali por 24 horas. Se essa água começar a turvar, significa que existe ali uma energia que precisa ser banida. Outra coisa muito comum, e eu vou colocar isso aqui como o 9º sintoma, é você dormir e aparecer com hematomas, aparecer com arranhões. Eu fiz uma desobsessão para uma cliente, onde a filha dela e o filho dela dormiam e eles acordavam todo arranhado. Eles acordavam com arranhões, com roxos na pele, acordavam com hematomas que aparecia do dia para a noite. Isso também é um sinal de obsessão. Analise esses sinais, tá? Se você estiver apresentando mais que um sinal ou mais de um, é importantíssimo que você procure ajuda espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, tá? Aqui embaixo está o meu Instagram
e o meu WhatsApp. Se você deseja agendar uma consulta de tarô ou deseja informações sobre rituais de magia, você pode entrar em contato no nosso WhatsApp. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira. Lembrando também que nós estamos aí com um ritual coletivo angelical para quem está desempregado, que vai acontecer na próxima semana. Se você tiver interesse em participar, é só nos chamar que nós colocamos você em nosso grupo do Telegram, tá? Agradeço de coração você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu tenho certeza que você já se inscreveu, que você já curtiu e já compartilhou esse vídeo. Se você conhece alguém que está passando por esses sintomas, compartilha com a pessoa para ela ter um pouquinho de luz, um pouquinho de orientação. Meu nome é Fabrício Caboclo e você está no Papo de Bruxo. Shalom. Ei, gostou do vídeo? Então se inscreva, curta, comenta, ativa o sininho para não perder as notificações, que você me ajuda muito. Shalom.